a Servitec sempre foi um grande solucionador dos desafios que a gente tinha, né? Eu sempre estava ao lado, tanto o Lauro como o próprio Máximo, né? Fizemos muitas obras de ar-condicionado, mas também muito mais algumas piscinas na cidade do Ceará e nessas praias do Ceará junto. Perdão interromper, secretário. Um grande e afetuoso abraço ao Dr. Márcio Fiuza, que o senhor citou agora, está aqui também com a gente como convidado aqui do nosso programa. Essa relação ela é estreita e é bastante longa, né? E no governo, o Laurinho, né, sempre foi um grande estimulador, né? Quando eu ingressei no governo do Ceará, né, pela amizade que a gente tinha, e éramos também muito próximos, na época, candidato a vice-governador Lúcio Alcântara, no governo do Ciro, né, que foi o segundo governo depois do governo das mudanças do Tasso, né, do projeto do PSDB, do projeto do SIC, que ainda hoje, para mim, é o modelo e a arquitetura do desenvolvimento do Estado foi construído com essa geração. Mas o Laurinho, ele é uma pessoa assim, muito plural, né? E uma pessoa muito democrática, né? Ele sempre contribuiu com todos os governos, independente da amizade grande que ele sempre teve, como a gente sempre teve com o Tasso, né? Mesmo no atual governo do Camilo, nós estamos terminando, né? Foi quem me trouxe pela última vez para contribuir com o Estado, né? O Laurinho sempre também chegou junto. Mas o Laurinho, nessa história da infraestrutura do Ceará, até porque ele sempre foi um grande engenheiro, ele tem uma parceria muito grande, né? Porque um dos maiores desafios do segundo governo do Tasso, o primeiro foi sanear o Estado, arrumar o Estado para poder pensar em coisas maiores. Mas no segundo governo, o grande desafio nosso foi montar o primeiro passo para o desenvolvimento do Ceará, que foi a infraestrutura. Essa infraestrutura que está no Ceará hoje, bastante competitiva, foi montada naquela época. Governo de 91 a 94. De 95, né, a 98. Tá. 91, não, 87 foi o primeiro. Foi o primeiro. 87, 91 foi o primeiro. O segundo... Né? O segundo, o Ciro, foi 92 a 94, mas o Ciro não terminou o mandato. Porque o Ciro, no último ano, no mês de setembro, foi convidado pelo então presidente Itamar Franco para assumir o Ministério da Economia. Exatamente. E ele deixou o governo, né, na época, com o Chico Aguiar, que era o vice-governador, para concluir o segundo mandato do governo das mudanças, né? E ao desenhar essa infraestrutura, para mim foi um privilégio ter um amigo como o Laurinho, que como engenheiro conhecia muito, e nos ajudou muito a montar essa arquitetura dessa infraestrutura que está até hoje, né? E lançar num programa vários desafios, né? O Ceará tinha enormes desafios para montar essa infraestrutura. Nós não tínhamos um aeroporto, nós não tínhamos um porto. Como é que a gente pode pensar, né, fazer um desenvolvimento, atrair empresas, ser um porto, ser um aeroporto? Tínhamos ainda muitas limitações. O Estado, naquela época que eu assumi, ainda tinha 27 municípios que não tinham nem acesso por estradas asfaltadas, né? Isso foi concluído nesse segundo mandato do Tasso. Energia elétrica, que eu acho que é o grande ponto dessa conversa, o Ceará importava 100%, não tinha energia elétrica. E a nossa energia, a área de energia, ela tinha 3 grandes problemas que eu acho que são fundamentos de uma estrutura de montagem de um projeto de atendimento de energia no Estado, né? O primeiro, né, naquela época que eu cheguei, né, a secretaria não tinha uma estrutura definida para atender o ponto mais importante de um serviço público, né, concessionado de energia, por exemplo, que é a acessibilidade. Fazer com que todos os cearenses tivessem energia na sua porta. Você tem uma ideia, Fortaleza tinha 75% de consumidores atendidos, o interior só tinha 25%. Né? Nós deixamos Fortaleza com 99, alguma coisa e deixamos o interior com 98% de atendimento. Algo recente, né? Tá certo? Faz pouco tempo. Né? 21 anos, né? Nós estamos falando aqui. Né? O segundo ponto, a qualidade. Né? O Ceará era longe do centro de carga, tinha que comprar energia
de locais muito distantes. No caso, o fornecimento de energia do Ceará vinha fundamentalmente de duas linhas de transmissão, né? Que era muito pequena, essa disponibilidade para atender nossa demanda, aqui de Boa Esperança, no Piauí, numa linha de transporte bastante vulnerável, que era uma linha de 230. E 5 linhas que transportavam energia de Paulo Afonso. Nós não tínhamos uma linha de força. Né? E a gente assume a secretaria com um baixíssimo nível de qualidade. Né? Tem histórias que não vai dar para contar nesse... Né? Assim, bastante pitorescas, né? que eu presenciei. Às vezes o Tasso chamava, mas dá um pulo aqui no meu gabinete. Prefeito, conte aí como é que é a energia no seu município. Né? E eu acho que posso dizer isso. Que o prefeito olhou para mim e disse: secretário, a energia no meu município, ela treme assim que o cachorro mija no pé do poste. Eu digo, é desse jeito, prefeito, é desse jeito. E era verdade, né? Então tinha o desafio de melhorar a qualidade, né? E tinha o desafio do preço. A gente não tinha como interferir no preço. O preço são preços regulados, eram regulados como até hoje são pelo Ministério de Minas e Energia, né? E nesse processo, a qualidade só tinha uma maneira: começar a produzir energia no Ceará, deixar de depender de importação de energia de outros estados. Esse era o desafio, né? Melhorar as linhas de transporte, reforçar essas linhas de potência. E aí surge um outro grande problema, né? O Tasso põe na mesa que queria construir uma siderúrgica, queria construir uma refinaria, precisávamos fazer um porto, mas precisávamos também de energia. Porque se a gente acionasse a siderúrgica, os fornos da siderúrgica, no PECEM apagava a cidade de Fortaleza. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Aí lá vai a gente ir para Nova York, contratar um consultor para estruturar com a gente, né? Como a gente poderia ter uma siderúrgica sem apagar a cidade de Fortaleza. Então tem aí várias passagens, né? Mas universalizar, a gente tinha ideias que foi sanear a Coelce. E conseguimos fazer isso. Montamos os principais programas. O Ceará foi protagonista depois do Miguel Arraes, é importante dizer, que desenvolveu o melhor programa de universalização de energia do país. E depois a gente até, no modelo deixado por ele em Pernambuco, que era um estado bem mais universalizado do que o nosso e de qualquer um da região Nordeste.